Olá pessoal, estamos em mais um vídeo. Ainda estamos aqui com a Tairine e a Lorena, nutricionistas de Boas Práticas, e hoje a gente vai falar de um assunto que parece muito óbvio, mas não é, que é sobre a higienização dos espaços de alimentação. Exatamente. A limpeza do lugar, ela é algo tão necessário e que muitas vezes o proprietário nem consegue enxergar como algumas áreas estão sujas, como algumas áreas não estão sendo higienizadas da forma correta. E aí vale a gente lembrar que a limpeza, a qualidade, ela nem deve ser entrada na lista de qualidades, de adjetivos do restaurante. De diferencial, De diferencial, né? Do restaurante, obrigada. A limpeza, ela é uma obrigação. Então, é indispensável que a minha cozinha esteja limpa. E aí, para que essa cozinha esteja limpa, existem dois tipos de processos. Um é a faxina, que tem que acontecer semanalmente. E aí, nisso, a gente escala toda a equipe, separa as atividades. E a faxina, ela não é só falar que fez uma faxina e trabalhou um pouquinho mais. Na faxina é onde eu jogo água e sabão nas paredes, tiro todos os alimentos de dentro do refrigerador, lavo todo esse refrigerador, lavo coifa, lavo os cantinhos onde no dia a dia não lava. Isso é uma faxina. É usar produtos químicos certos, usar produtos diluídos da forma correta, equipamentos de higienização corretos. Isso é faxina. E aí, muitas vezes, a gente chega no lugar e percebe que está tendo uma higienização diária, porque tem diferença da sujeira diária e tem diferença da sujeira incrustada. Então, por exemplo, eu chego lá no lugar e tem umas vasilhas sujas. Vasilha é uma coisa que geralmente é lavada todos os dias. Então, por mais que pareça que tem uma pia suja de louça numa cozinha, a gente sabe que no fim do dia ela vai ser lavada. Faz parte da rotina. Faz parte da rotina. Então, eu tô vendo uma bancada de manipulação suja. Dá para perceber que uma sujeira do dia e que aquilo vai ser lavado. Mas uma parede suja, uma parede no alto dela suja, é uma coisa que não é lavada todos os dias e que para isso precisa da faxina. Então, tem diferenças de uma cozinha que é lavada todos os dias e de uma faxina real nessa cozinha, que isso faz, nossa, fica muito melhor quando há essa rotina de faxina numa cozinha. E também, né, Lorena, essa questão assim, dar importância devida a essa limpeza, a essa faxina e também como fazer, né? Tem a forma certa de fazer, dos materiais de limpeza corretos de serem utilizados. A diluição desses materiais de limpeza, né? Então, normalmente, cozinhas de restaurante, de panificadoras, cozinhas maiores, existe uma linha industrial para isso, né? Que tem uma diluição correta, inclusive para evitar acidente com o próprio funcionário, né? De se queimar usando algum produto corrosivo, esse tipo de coisa. E uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção é que a sujeira, ela é fonte de contaminação. Então, o micro-organismo, ele precisa de uma temperatura adequada, ele precisa de umidade e ele precisa de alimento. E o alimento dele vai ser essa sujeira impregnada, certo? Então, tendo essas condições para ele, uma cozinha, ela tem uma temperatura adequada para o micro-organismo, porque ela tem uma temperatura elevada. Porém não é uma temperatura elevada o suficiente para matá-lo, mas sim para proliferar. Ela tem umidade, porque cozinhas são úmidas, tem utilização de água o tempo inteiro. E se eu tenho sujeira, eu ainda tenho o alimento. Então eu tenho 3 fatores principais para isso. E determinantes. Determinantes para a proliferação de micro-organismo. Então o que eu consigo controlar ali dentro é a limpeza. E quando a gente fala também desse aspecto assim, da limpeza, quando a gente olha a estrutura física, a importância da gente escolher materiais adequados para comportar essa higienização e também para manutenção, né? Por exemplo, um piso adequado que suporta essa higienização. E também uma coisa que muita gente pergunta, é uma dúvida muito recorrente, a questão de revestimentos até o teto. E como a Lorena falou que a faxina deve ser feita semanalmente,
facilita muito essa manutenção dessa limpeza quando tem o revestimento em detrimento da pintura, porque a pintura exige uma manutenção e é muito mais recorrente, né? O revestimento a gente aplica e, né, tá sempre ali, consegue fazer a limpeza e tá intacto. Já a pintura não, além de correr o risco dela descascar, se não for a pintura adequada, vai ter absorção de gordura, absorção de sujeira. Então tem todos esses aspectos que a gente precisa observar dentro da cozinha industrial. Outra questão em relação ao revestimento é que a tinta ela pode mofar mais fácil do que o revestimento de cerâmica, então é uma proteção muito maior, porque é um ambiente úmido, né? Então a tinta fica complicada. Uma coisa que está muito em alta nesse momento são as cozinhas shows, aquelas cozinhas que o cliente consegue assistir tudo que está acontecendo lá dentro, né? Então o cliente se sente mais seguro quando ele observa e ele encontra um ambiente limpo, organizado. E se você chega no local e o ambiente está sujo, pode até ser bonito, mas se o local for sujo, muita gente não vai voltar ali. E acaba que perde a beleza. beleza. O cliente perde a beleza vai toda embora por conta de sujeira. E mesmo que você não tenha uma cozinha show, o cliente, ele pode visitar sua cozinha. Então, é um direito do consumidor, caso seja da vontade dele, entrar e visitar sua cozinha. Então, a gente tem que estar preparado para isso o tempo inteiro. Não é só questão de fiscalização, né? Às vezes a fiscalização até demora a aparecer, passa os meses, às vezes nem chega, mas o cliente não. O cliente está ali todo dia. Então, se for um cliente que tem um pouco mais de conhecimento, ele vai querer conhecer. E você está preparado para receber uma visita de um cliente a qualquer hora? Nós devemos sempre estar com a nossa cozinha preparada. E aí, nisso, volta no assunto que eu falei, que há a diferença da sujeira acumulada e há a diferença da sujeira do dia a dia, que esse cliente que visita também vai perceber essa diferença, né? E uma coisa bem legal que a Taigen falou, que é a tendência das cozinhas shows, que realmente vai ser daqui para frente, em função da questão da segurança alimentar, todo mundo olhando para esse aspecto, inclusive o cliente, que é um dos pontos que ele vai se atentar mais daqui para frente, com essa questão da pandemia, do Covid, será um ponto que será inserido no projeto, com muito mais constância do que a gente via antigamente. Então, os projetos arquitetônicos, a gente olhar mais para isso, para essa questão das cozinhas, que o cliente pode visualizar, que o cliente pode estar ali integrado, né? Que o chefe de cozinha pode manipular o alimento na frente do cliente, fazer a finalização, fazer o preparo final. Então, com certeza, isso daí vai ser uma tendência, um conceito que será agregado nos projetos daqui para frente. E a gente falando também nessa questão de conceito, eu sempre falo muito da importância do conceito da marca, que é o que a marca quer passar para o cliente. E essa questão da limpeza está muito inserida nisso. Quando o cliente chega na sua loja, como é que está a manutenção desse espaço em relação à limpeza? Porque quando ele chega e a loja está suja, você vai transmitir uma mensagem para ele com aquela sujeira, ou se for limpa, com aquela limpeza. Então, tudo que tem na loja, tudo que acontece no espaço, transmite uma mensagem. Então, a importância também, não só nas áreas de cozinha, mas nas áreas de loja também, manter essa higienização sempre constante, sempre sujou, limpa o mais rápido possível. Nas mesas de lanchonete, o cliente deixou lanche, deixou prato, deixou lixo, deixou sujeira, limpa o mais rápido possível, para que o próximo cliente tenha uma visão boa, né, do espaço, tenha uma boa percepção do espaço. Uma coisa que a gente vê muito é algumas pessoas falarem: não, lá tal local é pequeno, é simples, mas é limpo. Isso marca. Isso marca a pessoa, né? Aquela primeira impressão que ela vai ter, se o local estiver sujo, aquela vai ser a impressão que ela terá para sempre. Sim, e até mesmo os clientes recorrentes, né? Às vezes o local tá sempre limpo, mas uma vez que tá sujo, também dá uma impressão ruim, causa uma impressão ruim. Então, assim, a gente olhar
para o espaço físico com cuidado, com esse cuidado da limpeza, da mensagem que você quer transmitir para o seu cliente. A limpeza é um dos primeiros passos para a segurança alimentar, né? Então, para você comer de forma segura, a limpeza é essencial. Nós, como nutricionistas, né, Tairine, a gente visita muitas cozinhas que antes não tinham acompanhamento. E aí, quando a gente chega numa cozinha e encontra ela limpa, em especial a gente observa, por exemplo, a limpeza das panelas, a gente sabe e já percebe, esse dono se preocupa com a qualidade, se preocupa com a limpeza, ou não, esse não está muito preocupado. Mas isso é um assunto tão sério, porque através de uma simples panela suja você pode contaminar o alimento e fazer milhares de pessoas passarem mal. Então, isso é algo que tem que ser levado em consideração e algo que tem que ser observado pelos proprietários. E outro cuidado que a gente precisa ter é não se acostumar com a sujeira, né? Então, às vezes aquela sujeira está ali há tanto tempo que ela faz parte do ambiente, né? Ela começa a fazer parte da decoração. Então, começa a passar despercebido, né? Então, às vezes a gente, como consultora, que tem um olhar de fora, a gente consegue perceber uma coisa que os próprios funcionários, o próprio dono, o gerente não está percebendo, né? Então, a importância de ter, às vezes, até alguém olhando aquilo para tirar aquilo que o pessoal já está acostumado. Exatamente. Então é isso que a gente queria passar para vocês. Se tiveram mais alguma dúvida em relação a esse assunto, deixe aqui nos comentários. Aproveite para inscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo e deixar o like. Até a próxima. Até.